tivesse lido. Versículo por versículo, a gente tenta descobrir o que a Bíblia vai nos mostrando. É literalmente estudando detalhadamente. Né? Vamos tentar ir fazer 1h30 no máximo, não passar disso de estudo. De 1 a 1h30, porque a conversa é tão boa e vai passando tão rápido. O último estudo a gente foi ver, já era 2 horas e pouco de estudo. Então, para não ficar muito maçante, vamos reduzir mais. E para você ter ideia, a gente só estudou 9 versículos de Gênesis. Então, muito bacana, muita informação. E eu vou compartilhar no grupo de novo o site do hebraico, que a gente pode botar o versículo lá e ler no hebraico. É bem bacana e nos dá outra visão também, né? Que aí você tem a Bíblia na sua versão, eu na minha, a Ana na dela, e a versão do hebraico, ok? Ok, muito interessante, tá bom. Michele, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, pessoal. Olá, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Michele, tá dando para ouvir? Tá conseguindo ouvir, Michele, direitinho? Tô sim, agora que eu vi que meu microfone estava no mudo. Ah, show de bola. Estava respondendo, mas estava no mudo. Tava falando para a Deise aqui, Michele, que eu tô com o site aqui. Eu acho que você chegou a ver no grupo que eu compartilhei. Aí vamos estar vendo as nossas versões da Bíblia e a versão do hebraico. O que a Bíblia nos fala no hebraico. Vai ser bem bacana para dar uma visão bem legal, né? Caso a gente tenha alguma dúvida ou algo do tipo. A versão no hebraico, porque foi escrito em hebraico, não é isso? Sim, sim, exatamente. Ah, tô vendo aqui. Achei o Eu vou. link. Vou entrar, entrei aqui. Isso, aí você pode ver aí no seu e eu vou compartilhar também, para que a Deise não tenha ainda. Aí depois eu passo para ela no grupo de novo. Lucas, eu posso estar mandando o link para outras pessoas? Sim, sim, pode sim, com certeza. Quanto mais pessoas, melhor. Tá bom, eu vou mandar num grupo lá. Não sei se o pessoal vai entrar, né? Porque é em cima da hora, mas eu vou mandar pro pessoal lá, tá bom? Tá ok, vamos iniciar já 5h10, mas vai mandando, a galera vai entrando aí, ok? Aí quem sabe na próxima eles já entram direto, ok? Se eles gostaram, eu adiciono eles no grupo, vai dar certo. Então, gente, vamos iniciar, a gente parou no versículo 9. Versículo 9 de Gênesis, né? A gente leu o versículo 9, vamos começar a ler o 10, né? Fala sobre a criação. E antes de começar, vamos orar, ok? Gostaria de pedir para a Michelle orar para a gente, ver se ela pode. Ok, Michelle? Pode Ok, orar, fica à vontade. oremos. Bendito Deus e bondoso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, mesmo distantes, Senhor, mas reunidos, Senhor, em espírito, Senhor, num só propósito, que é aprendermos, Senhor, mais de Ti na Sua palavra. Nós sabemos, Senhor, que somos pecadores, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que por Seu Santo Espírito, Senhor, o Senhor pode, Senhor, nos ensinar, Senhor, a olhar com Seus olhos, Senhor. Neste momento nós viemos te pedir, Senhor, por todos aqueles que vão estar aqui, Senhor, participando dos estudos, que estão ainda se preparando, Senhor, que a sua bênção, Senhor, e a sua direção possa estar nos conduzindo. Fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vou preparar aqui o site, a gente poder tá iniciando. Se tiver algum voluntário que quiser ler o versículo 10 de Gênesis, fica à vontade, tá? Eu estudei 9. Gênesis 1:10. Posso ler. Pode ler, fica à vontade.
A minha Bíblia é NVT, Nova Versão Transformadora, tá? Problema. Deus chamou a parte seca da terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Amém. Deise, para você, o que esse versículo te diz? Não precisa ficar com vergonha. Vamos ver o que a Bíblia vai nos falando, tá? Mas o que ele te diz? O que você entende só nesse versículo? Bom, eu entendo que Deus aqui estava organizando, né? Então, ele separou em duas partes. Parte seca, terra, e a outra parte, mares, né? Uhum. Na minha versão é bem parecida com a sua. Ela fala assim: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, né? E viu Deus que isso era bom. O bacana é, se a gente for ver dentro do contexto de Gênesis 1, da criação, ele sempre fala, né? E viu Deus que isso era bom, né? Então Deus já está aprovando que aquilo era bom. É um sinal do, da opinião dele, né? Sobre a criação. E aqui, nesse versículo, para mim, né, na minha opinião, ele demonstra que ele fez aquela separação, né? E chamou a parte seca de terra, né? E o ajuntamento dos mares de água de mares. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa em relação a isso? Eu compartilhei uma foto aí com vocês no grupo do mundo, como se a gente pegasse o círculo e abrisse. Aqueles mapas mundos que a gente tem. Aí, geralmente, não sei se vocês conseguem ver, porque aqui eu tentei botar no computador para poder ficar mais fácil de eu mexer aqui no tablet, para poder olhar as imagens. Tá ok. Aí eu botei lá a imagem, aí eu me lembrei de uma vez que eu vi uma reportagem que lá no sul, numa parte do Brasil, tinha algumas coisas idênticas às que tinha na parte de baixo da África. Aí, pelos estudos sísmicos, né, que o pessoal diz, mostrava que antes essa parte estava junto. Aí eu tive essa curiosidade, como a gente estava estudando a parte seca, que Deus foi, ajuntou, fez mares, juntou as águas num só lugar, e aí eu falei, puxa, juntou num só lugar, mas a gente tem vários oceanos, né? Oceano Sim, sim. Atlântico, Oceano Pacífico. Aí eu pensei, puxa, mas aí Deus. Então, se Deus juntou as águas num só lugar e juntou a parte seca, faz sentido o entendimento de que antes essa parte da Terra estava unida e que teve de lá, né, várias coisas como consequência do pecado, até os maremotos, terremotos, tudo isso é consequência do pecado. Então faz sentido que talvez antes do dilúvio pode ser que isso estivesse unido, porque se você olhar o mapa encaixa direitinho a parte ali não chega a ser do Brasil não, mas da América do Sul encaixa direitinho numa parte da África assim. Parece tipo uma parte mesmo que foi desmontada, tipo um quebra-cabeça. Por isso que eu compartilhei aí no grupo. Amém. Seja bem-vindo, meu amigo Jim. Boa tarde. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Michele, e no estudo passado a gente até falou, né, que não existe só essa água que a gente vê, né, dos mares, tem as águas do subsolo, que a gente não consegue ver, né? E é bem bacana. E isso, para ser sincero, para mim caiu a ficha nesse estudo passado, porque eu não tinha imaginado, né, não tinha caído a ficha ainda. Meu amigo Jim, a gente já está a gente iniciou agora o estudo, tá? A gente já leu o versículo 10, ok? Aí você pode Tá ok. acompanhar aí e a gente vai passar pro 11, tá bom? Ok. Tá, galera? Eu vou mostrar para vocês aqui no hebraico como é que é o versículo 10, tá bom? E eu tenho certeza que é muito bacana. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver aí?
Dando para ver legal? Tá dando para ver. Então, lembrando que o hebraico ele é lido de trás para frente, né? Então a gente vai começar na primeira linha aqui, da direita para a esquerda, ok? E disse Deus, produza a terra, erva verde, erva que dê semente. Opa, é o 10? Não, estou lendo o 11, desculpa, li errado. O 10 agora. Gênesis 1, 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Bem parecida, né, com a versão da gente que a gente leu aqui. No versículo 11, algum voluntário gostaria de ler? Eu vou ler então, versículo 11. Diz assim: E disse, produza a terra reiva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nele, sobre a terra. E assim se fez. Poxa, para eu ter ido direto no hebraico, dei mole. Dei muito mole. Desculpa, gente. E disse Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Né? Então, para mim, o que esse versículo diz é que ele fez fazer uma terra frutífera, né? Uma reiva, né? Uma erva que dê semente, né? Segundo a sua espécie, uma árvore que dá frutos, cuja semente esteja nela. E daí foi criando a vegetação e os frutos. Alguém mais quer falar alguma coisa? A terra relva, ela semente. Quando a gente leu esse versículo, que a gente entendeu? Isso. A opinião de vocês entenderam sobre o versículo? Quando eu li o versículo, eu entendi assim, e disse, produza a terra relva. Aí, na sequência, veio ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Vocês notaram que foi tipo uma sequência, assim, da minha opinião, foi uma sequência. Não sei se vocês têm, se os pais de vocês, de repente tem alguém aí que trabalha com isso, eu não sei, mas eu vou falar assim da experiência minha lá da roça, de quem conviveu com alguém que foi criado na roça, minha mãe. Tem plantas que a minha mãe me diz assim, não, minha filha, essa planta aí pega só com muda, sabe? Que você precisa ter um pedacinho, coisa que tenha raiz, aí você planta e aquilo pega. Geralmente Sim. não é uma semente, é a raiz já, que criou a raiz. Então, quando eu li esse texto aí, minha mente se voltou para isso. E Deus falou assim, produz a terra relva. Vocês já viram que matinho, é aquele negócio que tem a semente que os passarinhos levam, mas primeiro Deus produziu assim, fez nascer da terra a raiz, a plantinha, a relva nasceu, aí depois ele voltou. E ervas que deem semente, tipo, na sequência, elas produziriam sementes que frutificariam. Aí depois, na sequência, veio árvores. Gente, existem plantas que elas têm sementes, mas elas não são frutos. Por exemplo, flores. Aí eu fiquei, foi o que eu fui meditando, fui lendo. Tipo, flores têm sementes, é polinizado pelas abelhas, borboletas também, que levam, mas elas não são igual a árvores frutíferas, que a semente está dentro do fruto. Eu fiquei pensando sobre isso. Toda fruta que a gente come, ela tem uma semente, geralmente, que botou árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, tipo dentro dela, sobre a terra. Ou seja, já criou pronto, né?
Isso, já vinham. E o interessante é que relva é nada mais nada menos que um gramado, né? Um gramado Isso aí, verdinho. gramadinho. E você pode ver que aquele detalhe muitas vezes passa despercebido, né? Ele fala terra e disse produz a terra relva, ou seja, o gramado verdinho. Aí depois ele fala ervas que deem semente, então já produziu outra coisa, né? Árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, então já foi daí é o terceiro item, né? A árvore frutífera, daí ele foi criando a vegetação, bem bacana, os detalhes que ele coloca. Aí o que eu concluo com isso? Que, por exemplo, Deus é, é, criou a parte seca. Ele sabia que a terra precisava da proteção. Porque todo mundo, quando a gente estudou ciência, biologia, eu amava a biologia, a gente sabe que o pessoal tira as árvores, tira a pina, aquela falta de proteção faz com que exista erosão, que vai levando, né, das montanhas, que aí a gente vê esses daí, que bueiro, aquela terra toda dos barrancos que vem, é porque a terra tem aquela proteção por cima, como se fosse um tapete da mata, do gramado. Aí Deus fez a terra e logo na sequência, você vê o quanto Deus é maravilhoso e cuidadoso. Ele não se preocupa só com a gente, ele se preocupa com tudo que nos que possa nos prover um habitat seguro, porque ele logo criou a terra e diz, não, criou a relva sobre a terra para proteger a terra, depois, na sequência, ele criou, quando eu penso em ervas que deem semente, eu penso nas flores, em tudo que veio depois. Depois ele produziu o que seria para alimento. Eu penso assim, né? Exatamente. Juliana, seja bem-vinda, tá? Desculpa não ter falado antes. A gente estava aqui na introdução. Eu acho que você tem que ativar o microfone, Juliana. Eu acho que porque eu não estou vendo a opçãozinha do microfone. Mas sinta-se à vontade, tá? Se quiser dar a sua opinião, falar alguma coisa, tá bom? Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Meu amigo Jim tá calado. Daisy, Ana. Esse comentário que a Michele falou é bem pontual, que você vê um sincronismo de algo perfeito, né? Ou seja, começando da pequena vegetação e ela vai se desenvolvendo para a grande vegetação, árvores, arbustos, flores, frutos e assim por diante. Ou seja, é o dom divino, o dom divino na perfeição nos pequenos detalhes. Exatamente. Cronologicamente. Só que criou um problema nesse versículo aí. Esse aí é o terceiro dia, né? A criação da vegetação. Biologicamente, cientificamente, a planta precisa de quê? Água, sol. Então na sequência ele criou né? Nada por acaso. Isso ele já havia feito dias antes, só que a fotossíntese, o sol, é no dia seguinte. No terceiro dia foi a alimentação. E o sol? Ele, no caso, ele criou antes, só foi a luz, né? E não o sol em si. Essa é a problemática. Essa é a problemática de Gênesis. Porém, eu quero deixar para vocês argumentar um pouquinho para depois a gente dar uma sintetizada e a gente chegar num bom senso. Bem bacana, irmão. Bem bacana a observação. E tipo assim, na minha opinião, né? Deus já deixou isso para não ter margem para os céticos virem falar que foi coisa da física, coisa da natureza, que veio por acaso, sabe? Não tem margem para dizer que surgiu assim do nada. E sim por ter um Deus que criou e fundou a Terra e somente por uma criação divina que as coisas devem surgir. Como é que a planta vai florescer sem fotossíntese, né? Realmente. Naquele estágio ele só havia luz e não sol. Bem bacana. Só no quarto dia que foi feito o sol, para poder ter a fotossíntese e o gás carbônico, aquela coisa toda desenvolvida. E aí, como é que a gente resolve, até mesmo para falar com os próprios céticos, né? Tirar a planta do sol por um dia, botar dentro de casa, ela não vai estar recebendo luz do sol, mas ela sobrevive por um dia. Foi o tempo certo para Deus criar o que era necessário, não? Para sobrevivência. Mas também
dentro de casa, fora de casa, ele pega um pouco da radiação, né? Porque a gente dentro de casa ou fora de casa, a gente pega um pouco da radiação, a claridade. Não necessariamente sendo expostos à luz do sol. Mas a questão é, o sol só no quarto dia. Não sei se vocês têm acesso ao comentário adventista. Lá fala um pouquinho assim, sobre isso, e é de onde... A nossa discussão da semana passada foi muito relevante para esse ponto aqui. Aquela luz do sol, a luz que a gente debateu, que era a própria presença de Deus, ou seja, é como se Deus prevesse a teoria do Big Bang. Porque a teoria do Big Bang é como se fosse o quê? Houve uma explosão e depois tudo começou a vir em cadeia. Ou seja, a bactéria que vai formando, e aí vai depois do girino, e depois do girino o sapinho, depois do sapinho, ou seja, cronologicamente. Mas Deus, já prevendo isso, ele rompe essa cadeia uniforme, essa... Não sei se vocês estão me entendendo. É como se ele prevesse, opa, vou tirar um pouco, eu vou criar um pouco de desordem, não para mim, porque a ordem e desordem para mim não faz relevância. Porque ele é perfeito até na desordem, como ele é lá no caos, no primeiro. E parava o Espírito de Deus sobre a face da terra e era um caos. Ou seja, para ele, tanto faz. Mas eu vou tirar um pouco aqui do senso de vocês para vocês entenderem que há um Deus que é soberano. Onde a própria planta depende de mim, não do sol. Entendeu? A questão do Gênesis, a questão de Deus. Ih, todo mundo ficou mudo. O som não está saindo, não. O seu estava verde, achei que você ia falar. A gente ficou esperando. Não, eu fiquei esperando também. Mas é um ponto muito, muito interessante. A gente sobreviver com Deus, a gente... Mas as plantas, tudo ele sobreviveria. Mesmo que não tivesse sol, não tivesse estrela, não tivesse chuva, a presença de Deus traria vida a tudo. Mesmo que... Eu entendi o que, né, Jim quis dizer. A presença de Deus assim, é que dava vida a tudo. É igual a questão de... É como se Deus automaticamente desafiasse a lei da própria natureza, física, da física, a lei da ele natureza, quebra, exatamente. ele rompe. Se você for ver, Deus ele faz tudo conforme a natureza, conforme a ordem da natureza, né? Mas tem certas coisas que ele já faz isso para não ter margem para as pessoas falarem que não é Deus. É muito interessante. Deus realmente é soberano, né? Ele já prevê tudo. Assim como, com certeza, na minha opinião, lá quando Adão e Eva caiu, ele já tinha o plano arquitetado há muito tempo, como se fosse vários planos, né? Caso se desse errado, vou fazer assim, assim, assim. Cordeiro sacrificado desde antes da fundação do mundo, né? Sim, é como a Bíblia fala, né? Uhum. Alguém mais, pessoal, quer ser voluntário em ler o versículo 12? 12? Ih, eu já tô lá na frente. Peraí. Ih! Ficou calma, Michele. Então, Deus deu a ordem, aí sobre a terra e assim se fez. O 12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Esse era o E aí, 3. Michele, qual a sua opinião sobre esse versículo? O que você entende? Que Deus dá a ordem e tudo acontece. Entendeu? A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies. Vou ler o anterior, tá, gente? Diz assim, Deus disse, produz a terra a ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. E Deus falou a ordem. Deus disse e falou a ordem. Quando chega o 12, diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, a criação se deu numa ordem de Deus. Foi ordem de Deus e a terra produziu tudo isso. Foi o que eu entendi desse versículo.
esse versículo foi uma confirmação de que no versículo anterior, Deus deu a ordem da criação, e no versículo 13, a criação, né, se formou. Foi isso. No hebraico tá bem legal aqui, no hebraico, ó. E produziu, se você ver na tela que eu tô compartilhando, vocês verem aí, tem na língua portuguesa tem os numerozinhos, que é a sequência da leitura. Número 1 no é, número 2 no a. Aí vem, ó. E a terra produziu erva. Erva dando semente. Erva dando semente conforme a sua espécie. Então, ou seja, a semente da rosa dando rosa, a semente de girassol dando girassol. E a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Então, ou seja, a árvore frutífera cuja a semente já existe conforme a sua espécie. É a mesma sequência do versículo anterior. 21, agora no 24. E viu Deus que era bom. Então, ou seja, já finalizou, né, todo o contexto da vegetação que a gente estava lendo, né? Dali já produziu tudo e o que já foi produzido já foi criando frutos, né, pelo que eu entendi. Me veio um outro recorte aqui, que você vê que Deus fez a vegetação perfeita, né? Uhum. Tem algo que ele criou depois da criação, que não criou na criação? Que ele criou depois? Não, que eu É. lembre, não. Eu percebi isso agora, quando vocês ficaram explicando aí. Deus criou algo, Deus finalizou a criação, depois ele criou algo da vegetação que não tinha antes da vegetação. E ele só cria isso devido à consequência do pecado. Aí todo mundo já sabe a resposta, né? Ih, gente, deu um branco, me ajuda. Vamos lá, galerinha. Como consequência do pecado do homem. O que é que ele fala para o homem? Adão, já que você deu ouvido à sua mulher, agora a terra vai produzir Cardos e espinhos. Eu estava falando, mas eu estava mudo. O que foi isso aí. terra daninha foram as coisas ruins, que não Ou seja, tinham. isso não tinha na criação perfeita divina. Para você ver até nisso, ele criou perfeito a terra. Porque quando a gente pensar no Gênesis, a gente tem que começar a pensar, tirar tudo que a gente conhece. A gente conhece o espinho, a gente não conhece a terra sem espinho. Verdade. Então, o Gênesis é novo para a gente. A gente tem que mergulhar, beber, estudar como a gente está fazendo e deixar com que ele seja o nosso orientador, né? São apenas um detalhe que me veio aqui agora e eu quis compartilhar com vocês. Sim, bem bacana. Realmente. Então, ou seja, depois do pecado vem a parte ruim, né? Que ele criou depois. Não tinha antes do pecado. Né? O versículo 13 é o término, né? Houve tarde de manhã, o terceiro dia, já finalizando a criação do terceiro dia. Mais alguém quer falar algo, galera? Juliana, caso você não esteja conseguindo ativar o microfone, você clicando na tela, tem um microfonezinho à esquerda. Se não me engano, é ligar na internet ou algo do tipo. Ou você pode estar usando o chat também, tá? Vai no botãozinho mais, à direita e tem bate-papo lá. Você pode estar se comunicando com a gente, tá bom? Gente, alguém para ler o versículo 14 com voluntário? Posso ler, Lucas? Por favor. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Esse é o 14. Show de bola. O que você entende desse versículo? Quer dar uma opinião? Bom, não tenho uma opinião formada como vocês, não. Ainda sou um bebê, né? É que é um aprendendo com o outro, não tem problema não. O que eu vejo
Deus separando mais uma vez, né? Como eu disse lá no início, separando o dia da noite e marcando as estações do ano, assim, bem superficial mesmo. Agora vocês vão aprofundar. No meu aqui, né? Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada, então, né? Sim. Vem dizendo assim, e disse Deus, haja luminares. Né? Luminares para mim seriam as estrelas, né? Na minha opinião. Na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e entre a noite. E sejam eles para sinais. Essa palavra na hebraica aqui, tu vê o tamanho dela, né? Para sinais e para tempos, né? Ou estações determinados. E para datas. E para dias. E anos. Esse foi o versículo 14. Então, para mim aqui foi, na minha opinião, ele criou as estrelas, né? Luminárias estrelas, para separar, né? O dia da noite. E pelo que o texto está me dizendo, eu não tenho conhecimento devido a viver mais na cidade, né? Se tiver alguém que viveu muito no interior pode poder falar, a questão das estações do ano, as estrelas podem aparecer mais quantidade no céu do que outras estações, né? Eu acho que é isso, ou estou errado. Eu nunca parei para perceber se as estrelas parecem mais uma estação do que a outra. Sim, a lua, né? A gente vê mais quando é lua cheia, né? Às vezes é minguante. As estrelas, se a gente notar, elas, de acordo com a época do ano, elas mudam de lugar, ou algumas estrelas realmente aparecem mais. Às vezes eu tenho bastante o hábito de olhar para o céu aqui em casa, então às vezes eu fico acompanhando vários dias uma estrela e depois de alguns dias aquela estrela já não está mais lá naquele lugar, ela já sumiu, as estrelas já foram para outros. Nesses dias em que a lua estava, da outra semana, estava bem cheia, mas eu vi uma estrela assim, de tamanho que eu nunca tinha visto antes. Aí é interessante, porque o povo antigamente, por isso que Deus falou assim, que serviria para marcar os tempos e as estações. As plantas, tudo era o tempo certo para você plantar cada coisa, era conforme as estações do ano, que eram, como se diz, eles viam pelas estrelas, pela posição das estrelas no céu, pela lua. Os reis magos, né, quando foram visitar Jesus, seguiram a estrela, guiou. Então, as pessoas usavam realmente, de acordo com. Vocês veem que hoje as nossas estações são estabelecidas conforme o sol, como o clima, porque é complexo para a gente entender, mas a maré, o mar, conforme. Como é que se fala? Conforme os astros, como o céu, a maré fica mais baixa ou mais alta. Meu pai, que é pescador, fala isso. Aí, quer dizer, todas essas coisas são influenciadas pela lua e as estrelas. Deus colocou tudo certinho, até para a gente ter uma forma como contar, porque senão a gente não teria como ter um parâmetro para poder a gente ficar contando, estabelecer, em qual época. Porque as pessoas antigamente, daqui a 10 luas, eu vou. As coisas eram feitas dessa forma. As pessoas, daqui a não sei quantas luas, eu vou te visitar novamente, eu vou fazer tal coisa daqui a tantas luas. É isso. Por isso que a gente entende essa parte para contar tempos e as estações. Esse é um ponto extremamente importante do quarto dia. Quando ele estabelece isso, ele cria o quê? Para que serve o Sol, a Lua e para dar as estações? Estações de quê? Não é praticamente ele está criando aqui o tempo? É isso aí. Deus é o Senhor do tempo. Ele criou, É ele o tempo. estabeleceu a contagem do tempo, né? Ou seja, é como se a partir de agora vai existir o tempo. O tempo para quem? Não para ele. Ele não precisa do tempo, mas o tempo para aquilo que há de vir. Para a humanidade,
enfim. Mesmo que o tempo, quando ele criou, era um tempo perfeito, sem ruptura. Aí quando entra o pecado, aí, enfim, o resumo, a síntese do quarto dia é: ele cria o tempo. Isso é grandioso. Não tem nem como expressar em palavras, porque é muito, muito. Tem noção do que é um Deus que é ante o tempo, antitemporal, ele cria o tempo, determina o tempo, marco zero. A partir de agora existe o tempo, dia, noite, meses, anos. Exatamente, é muito interessante. Os detalhes, né? Eu fico, a cada vez que a gente vai lendo mais, eu fico mais impressionado nos detalhes que eu não conseguia ver antes, né? Passando por versículo, esse versículo 14 até o 19, ele vai se ligando, né? Que é a formação de mais um dia. Mas o 15, alguém mais quer comentar sobre o 14, pessoal? Pode passar para o 15? Então vamos passar para o 15. O 15 vem dizendo assim: é, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar sobre a terra, e assim foi. Então, ou seja, né, que é o complemento, né, que foi para que os luminares foram na expansão dos céus, né, para iluminar, né, a terra, é um complemento. E o 16: e fez Deus os dois luminares, grandes o luminar maior, para governar o dia, né, que no caso, na minha opinião, é o sol, e o luminar menor, para governar a noite, na minha opinião, é a lua, né? E fez as estrelas. Então, ou seja, no comentário da minha Bíblia, até então, a gente está lendo só até o 16, né? No comentário da minha Bíblia, fala assim, né, que depois de criar a forma e a estrutura da Terra, né, Deus começa a preenchê-la. O Sol, a Lua e as estrelas são sob o domínio do Deus Criador e não são divindades independentes, como se pensava na maior parte das culturas ao redor de Israel. Então, ou seja, né, a gente consegue entender aqui que o Sol e a Lua faz parte da criação de Deus. Faz parte de Deus e não seres independentes, como a cultura egípcia e assim, outras culturas que adoravam o Deus Sol, o Deus Lua, né? E notar que o Sol e a Lua nem são mencionados pelo nome. Então, ou seja, me dá a entender aqui que o fato de não mencionar o Sol e a Lua já é para não dar margem a isso, né? Essas outras doutrinas, né? Luzeiro maior e luzeiro menor, né? Se ele falasse Sol, Lua, quem sabe seria futuramente uma margem para dizer que é independente ou algo do tipo, né? Um ponto bem bacana. Na verdade, se a gente olhar aí, Deus mostrou que foi criado com uma finalidade, né? Tipo assim, qual era a função dos luzeiros? Não para ser adorada. A finalidade deles era iluminar e iluminar a terra, discernir o que era, quando era dia, quando era noite, não para ser idolatrado, né? Pode ver que quando a gente o interessante do relato da criação é que tudo que Deus fala, vai criando, na sequência ele vai dizendo qual é a função, que aquilo tinha uma função, aquilo tinha um objetivo, nada foi criado sem ter um propósito, uma função. Tudo bem? Tá todo mundo aí? Estou ouvindo. Eu tô esperando ver se alguém querendo falar mais algo. Ninguém mais quer comentar, pessoal, sobre isso? Se tiverem dúvida também, gente. Eu tenho a Ana também. Ana tá só ouvindo. Então, galera, eu vou passar para o 16. 16. Não foi que a gente leu, não?
Então, 17, desculpa. A gente leu 17 agora. Depois os Deus, na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. Né? Depois Deus, hoje na expansão do céu para iluminar sobre a terra. Né? Então, é um complemento, né, do que a gente leu no versículo anterior, né? Pois na expansão do céu para iluminar, né, tanto de dia como de noite. E no versículo 18, é para governar o dia e para governar o dia e a noite é para fazer a separação entre a luz e entre as trevas, né? Luz dia, trevas noite, né? Na minha percepção. E viu Deus que era bom. Então, ou seja, aqui ele termina, né? E no versículo 19, né? Finalizando, que é um completando o outro. E foi tarde e foi manhã o dia quarto, né? Então, no quarto dia ele já criou aí, né? O dia e a noite, fez a separação, as estrelas, o sol, a lua, né, que no contexto, na minha opinião, mais concreto, né, seria nem sol e lua, né, seria luzeiro maior, luzeiro menor, para a gente poder assimilar junto com o contexto original, né. E já termina a criação do quarto dia, Deus mostrando a criação dos luzeiros, o para que ele criou, né, com sua finalidade própria, e como o irmão mencionou, né, criando tempo, né? Alguém mais quer falar, gente? Fica à vontade. Para complementar aqui, agora que você falou, prestei atenção. E tinha várias finalidades, né? Quando a gente olha assim, às vezes a gente anda tão no dia a dia, na correria. As pessoas, por exemplo, às vezes eu vejo, a pessoa sai correndo para o trabalho, às vezes a pessoa nem olha para o céu, está olhando só para a quantidade de preocupações que a gente tem. A pessoa, nas últimas noites, nas outras semanas, umas noites lindas, frescas, diferentes do verão, com outro clima diferente, friozinho, mas um céu bonito. Aí eu imaginei, as pessoas provavelmente nem estão vendo isso, né? Muita gente não está nem vendo. Provavelmente uns 80% da população não está olhando, não está vendo que beleza, que maravilha que Deus está colocando diante de nós. Então, Deus poderia ter feito tudo isso e não precisa ser bonito, mas Deus ainda fez tudo belo, tudo para a gente, né? Aí, ou seja, e não tinha só a finalidade de ser bonito. Ser bonito foi o complemento que Deus completou, por isso que é muito bom. Porque tinha diversas funções para os luminares, os astros que Deus criou, com várias funções que a gente viu aqui. É para definir dia e noite, para poder ajudar a contar o tempo e as estações. Com isso, a gente consegue, com as estações, as pessoas conseguiam definir o tempo certo que a planta nascia, conseguia contar o tempo certo para plantar aquele tipo de coisa. Então, é algo que parece assim, tão bobo aos nossos olhos que as pessoas não prestam atenção. Mas Deus não faz coisas bobas, Deus faz tudo com um propósito, com um objetivo específico. E sempre vai ser para que a gente tivesse o melhor, né? Um mundo perfeito, criado por Deus. Exatamente. E assim, para ser sincero, só quando eu viajo mesmo para interior assim, para lugares mais isolados, acampamento, algo do tipo, eu consigo ver e entender um pouco, né? Porque eu sempre gosto de fazer meditação em ar livre. E quando eu tenho oportunidade eu faço. E é muito bacana. Eu pessoalmente sinto energia diferente. E na cidade a gente não consegue, correria, vai para lá, vem para cá, quem trabalha à noite, por exemplo, e por aí vai indo, né? Essa rotina louca do brasileiro.
às vezes tem algo bom que boa observação, Lucas, que a gente fala é bom compartilhar com os outros. Por isso que eu estou dentro de casa, assim, acordo de madrugada para poder meditar e estou com dificuldade, assim, um lugar mais fácil para eu concentrar meu pensamento é quando eu pego a cadeira, coloco lá fora, num lugar que tem, assim, do lado da minha cozinha, e eu consigo, gente, procura ter essa experiência, a gente está na cidade. Eu vou compartilhar, se você tiver um lugar na sua casa, que você consiga sentar em uma cadeira, olhar para o céu, sem, no horário de madrugada, assim, que esteja em silêncio, sem nenhuma luz acesa na sua casa. Você vai ver o céu com outros olhos. Você vai conversar com Deus assim, você quando vê, você está conversando com Deus normalmente, uma conversa assim, natural. Para mim isso ajuda, é por isso que eu quis compartilhar com vocês. Amém. E o engraçado é que, assim, outra experiência rápida, e quem vai muito em lugares de interior, dependendo da estação do ano, a lua ilumina muito a estrada e o caminho. Você consegue realmente ver o caminho por onde você anda por causa da claridade da lua. Já tem épocas que você não vê nada, não vê nem um palmo diante da tua frente, porque a noite é muito escura. É muito bacana, porque a gente vê o texto bíblico como é que ele é verdadeiro, né, em todos esses sentidos. E versículo 20 de Gênesis 1, alguém gostaria de ler? Eu queria pedir para os irmãos, que é um complemento, né? Ler o 20, 21 e assim indo até o... Não, vamos ler por etapa, porque eles são meio grandinhos. Aí vamos lendo com calma mesmo, porque senão a gente vai acabar se perdendo em algum detalhe. Versículo 20. Eu só estudei até o 19, até o 20, o 19. Vamos lá, eu vou ler. Versículo 20. E disse Deus, produzam abundantemente as águas, Lucas, no seu lá em cima não tem o versículo completo, não? Sem acompanhar ali, ó, no link que você me deu, eu cliquei embaixo, e ó, o versículo está todo escrito tá aqui. conforme a versão hebraica. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis ou criaturas viventes que se movem de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E calma aí que eu me embolei. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis ou criaturas viventes que se movem. Então ele já produziu nas águas, né, as criaturas viventes, né, que se movem, répteis e tudo mais. De alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então aqui, pelo que eu entendi, ele criou os animais aquáticos e não aquáticos. Se vocês concordam comigo. Pois, a opinião de vocês é essa mesmo? Sim. Alguém quer comentar sobre isso? Deus criou tudo que vivia nas águas e tudo que vivia no ar. Exatamente. Versículo 21. E Deus criou grandes baleias, ou os monstros dos mares, né? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, ou seja, aqui ele dá mais uma ênfase, né? Deus criou grandes baleias, né? Ou monstros do mares, como costumavam ser chamados, e todo réptil de alma vivente que as aves abundantemente produziram, conforme as suas espécies, de toda a ave. Então, ou seja, na verdade, não foi os terrestres, eu estou enganado, foi as aves e os animais marítimos. É isso? Não é isso, pessoal? Aves e animais marítimos, não é isso? Isso, as aves e os animais marítimos, isso aí. Exatamente. E no 22, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi tarde de manhã,
e foi tarde de manhã o dia quinto. Fecha o versículo 23. E aí, galerinha, qual a opinião de vocês sobre o dia quinto, a criação do dia quinto? O engraçado é que no meu comentário da minha Bíblia aqui, do versículo 20 a 23, né, quando fala seres viventes, diz que o termo hebraico é usado para se referir a todos os seres vivos, incluindo os seres humanos. E com frequência é traduzido por alma, ou seja, alma vivente, né? Fecundos. A ordem para serem fecundos e se multiplicarem faz parte da bênção divina, resultaria no preenchimento da terra. Ou seja, pelo comentário dá a entender que os seres viventes, ou seja, os seres humanos, foi criado junto nesse dia também. O que vocês acham? Lucas, é uma dúvida também, conversando já há um tempinho com uma pessoa, porque quando Abel matou Caim, o Caim matou Abel, gente, desculpa, já haviam seres humanos, né? Porque depois ele casou, mas casou com quem? Essa era a dúvida. Com os filhos dos pais ou com outros seres humanos? Aí você falou isso, eu lembrei que ficamos em dúvida sobre isso. Então, eu vou dar minha opinião, eu queria que todos compartilhassem, porque talvez a minha não seja a exata, mas quanto mais opiniões, melhores. Eu vou dar a minha opinião pela lógica que eu entendo, né? Na minha opinião, Adão e Eva tinham outros filhos, além de Caim e Abel, só que eles não foram mencionados na Bíblia. E quando Caim matou Abel, já tinha outros irmãos, né? Então, tal que Deus selou lá Abel para não ser morto. Né? Não ser morto por quem? Pelo pai, não, pelos irmãos. E quando o povo foi se multiplicando, né? Por não ter gerações e gerações, por não ter muitos povos na Terra, teria que ser o casamento com irmãos e irmãs, para poder se multiplicar e quando os povos forem se espalhando e dando sequência, né? Eu tenho até uma opinião pessoal minha, né, que quando a gente fala, né, irmão, irmã, é num contexto mais profundo, que muita gente fala irmão, irmã no contexto literal, né, um contexto mais simples, mas realmente nós somos parentes próximos, né? Nós viemos do mesmo Criador, do mesmo Deus, do mesmo pai, da mesma mãe, ou seja, Adão e Eva, Noé e sua esposa. Mas devido à separação dos povos, foi acabando sendo esquecido isso, né? Mas lá no início, Adão e Eva, foi exatamente assim porque não tinha outra forma de se procriar, teria que ser irmão com irmã. Né? Hoje já não é viável porque não há necessidade mais disso, entende? Pensando dessa forma, né? É complicado, né? Irmão, casar com irmã. Complicado de entender isso. No final, todos nós somos parentes, né? Porque todos viemos de... Mas a gente já está julgando, ou a gente já está analisando no mundo pós-queda, né? Ou seja, no mundo onde entrou a contaminação, onde entrou o pecado e tudo é imperfeito. Se a gente olhar no prisma divino, a qual ele criou os animais e falou para os animais, sejam fecundos ou multipliquem-se, eram entre eles. Aí você vai ver lá quando ele criou a humanidade. O que ele fala para a humanidade? Sejam fecundos, multipliquem, enchei a terra. Ou seja, só existia de um casal, do casal sairia toda a nação. Só que quando entra o pecado é que faz a ruptura. Ou seja, aquilo que era perfeito começa a ser imperfeito. Então, quando o Lucas explicou muito bem aí, era justamente isso. Mas como Caim descobriu lá como teve outros filhos? Ou seja, tem muitas teorias da conspiração. Uma delas é que Adão e Eva tiveram filhos e filhas antes da queda. Isso é mentira biblicamente. Outra coisa também é que Caim casou com alguém desses filhos, ou de outras possibilidades.
mas é tudo antibíblico. A forma da síntese simplista da Bíblia é: casaram entre irmãos, não é à toa que a própria Bíblia fala assim, que Adão e Eva tiveram filhos depois de Abel, pois já havia morrido pelo Caim, e veio Sete. Depois de Sete, Adão teve filhos e filhas. A Bíblia é clara nisso. Só que a questão também é que está limitando o tempo dele, não é o nosso tempo. Nós vivemos quantos anos? No máximo 80, 70. No máximo 80, 70. E eles? 100, 900 anos. 100 é pouco, né? 900, Aí, para baixo, 1000, 700. 975, se eu não me engano, foi Matusalém, o homem mais velho da humanidade. Ou seja, tinha tempo para ter Adão e Eva gerar filhos, esses filhos gerar mais filhos, esses filhos gerar mais filhos, é 900 anos de procriação. Se hoje, 80 anos, a gente cria bisnetos, imagina ele... Não é? No tempo, se Caim tivesse pela terra e tivesse nascido os irmãos, Deus já tinha deixado a ordem para que esses irmãos e essas pessoas... Imagina, poxa, a gente já estava vivendo uma vida difícil. Ou você fez isso e piorou ainda, alguém poderia, por vingança, dezenas de anos depois, matar Caim. Deixou bem claro que não deveria fazer isso. Mas esse estudo aí que a gente tá... depois. Mas esse ponto aí que a gente está fugindo um pouco do Gênesis, a gente vai comentar, tá? Vai chegar o momento, né, Lucas? Sim, com certeza. Com mais clareza, nós vamos dar mais detalhes, mais explicar, porque a gente está tirando só uma pequena duvidazinha de forma simplória, mas a gente vai chegar lá. Não agora, sim, né? Sim, com certeza. Exatamente. Foi só para tirar a dúvida da irmã mesmo. E esse ponto que o Jim tocou foi muito interessante, porque no plano original de Deus não era esse. Era de um casal só vem toda a multiplicação. Devido ao pecado, teve essas suas curvas na linha do tempo, né? Como posso dizer assim. Mas aí, você tem mais alguma dúvida dele? Não, não tenho. Foi Se bem tiver, vamos tirar mais para frente, tá? Não hoje. É bem esclarecido, porque às vezes na nossa mente pecaminosa a gente fica querendo, será que Deus fez outros antes, né? E fica pensando várias outras coisas, e é bem simples aí, como vocês falaram. E pelo tempo que vivia, né? As pessoas tinham tempo realmente de outras pessoas saírem dali. Gente, realmente, muito bom. Obrigada aí, tá? Nada. Agora, voltando aqui, pode falar, irmão. Eles tiram essa base também aí de Caim do livro apócrifo de Enoque, tá? Então, muitas das fontes errôneas são de livros apócrifos que é completamente versos da Bíblia. A Bíblia dita uma coisa, vem esses livros apócrifos e praticamente joga por terra tudo que a Bíblia fala, ou seja, tudo que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus, se a gente estudarmos como a gente está começando a estudar, dessa forma simples, estudando e não lendo, a gente vai começar a tirar muitas dúvidas. Dúvidas é natural. Eu tenho, o Lucas tem, cada um tem, mas a gente se unindo e buscando na palavra, que a própria palavra nos explique, a gente vai começar a entender um pouco da mentalidade de Deus, se a gente assim o permitir. Voltando lá para o versículo do estudo aqui, o versículo 21, da criação, né? Eu nunca tinha observado isso antes. Eu acho que eu nunca tinha observado. Achei interessante aqui, ó, que botou que criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Aqui Deus falou, deixou bem claro assim, que existem os animais que são marinhos e existem os répteis que a gente conhece, né? Os répteis que se rastejam, andam na terra, mas também povoam as águas. Deus fala ali que ele criou o que vive totalmente na água, o que vive na terra e na água ao mesmo tempo e o que vive no ar. Tipo, aqui na explicação da criação, Deus deixa isso bem claro. Exatamente. E muitas vezes quando a gente lê apressado, né, apressadamente, a gente acha que é só dos mares, né? Mas existe um exemplo, as serpentes são marinhas e andam na terra, e assim outros répteis. E o que está me encucando, eu queria que vocês me ajudassem, é quando eu falo aqui no meu comentário dos seres humanos, né? E no outro comentário fala assim, que a criação de animais e seres humanos marcou o sexto dia.
Ou seja, será que Deus, como diz no comentário, ele criou os seres humanos, que especifica lá como alma vivente, junto com os animais aquáticos e as aves, e só vem mencionar Olha, no sexto dia? Lucas, o que, assim, de repente tem uma opinião aí mais clara. Vou te falar o que eu penso referente quando fala alma vivente. Para mim, todos os seres que vivem, o fôlego Alma de vida vivente. deles, todos eles são almas viventes, porque assim, às vezes, pela forma como foi escrito, por exemplo, aqui atrás ele está ali, né? Vocês estão vendo, tá lá na minha cadeira lá, ó, meu companheiro deitado. Ele é alma vivente. A Sim. diferença entre ele e a gente é que ele não foi feito em imagem e semelhança de Deus, ele não tem a possibilidade de guardar coisas, de pensar, de escolher, de essa perfeição que Deus deu quando a gente acorda, nossa mente é como se fosse um computador enorme Sim, de várias mas aqui ele fala incluindo eles, né? Tipo assim, ó, o termo hebraico é usado para se referir, quando fala seres viventes, o termo hebraico é usado para se referir a todos os seres vivos, incluindo os seres humanos. Ele está aglobando tudo, todos os seres vivos, incluindo os seres humanos. não, na versão hebraica que você tem, olha, é porque eu estou usando a Não, na versão versão da minha Bíblia. revista e atualizada. Porque Estou na usando os minha comentários versão. da. Oi? Tô usando os comentários da Bíblia ainda. Ah, tá, porque no meu diz. Não fala sobre alma vivente, fala seres viventes. Quer ver? Isso, seres viventes. Seres viventes. Que são seres viventes. Criou por Deus os grandes, aí todos os seres viventes rastejam. O que Deus fez questão de dizer que os seres viventes que rastejam, aí estava falando dos répteis, não dos seres humanos. Pelo menos a versão bíblica que eu estou usando está falando aqui. Isso. É como se ele tivesse discriminado que tipo de espécie Que era. tipo de ser vivente que ele estava criando? É o tipo de ser vivente que rasteja, o que voa, que povoa as águas. Não falou da gente. Tanto que depois, quando ele diz que criou também, acho que no caso, e disse que Deus também produza na terra, no sexto dia, aí sim ele criou o homem, no sexto dia. Quando ele É como criou se os animais tivesse que viviam seguindo na aquela terra. É como se estivesse seguindo aquela cronologia, ou seja, ele separou terra de mar e agora ele primeira coisa ele faz o quê? Bota os seres viventes que vivem no mar. E aqueles que rastejam saem do mar e vai para a terra. Ok. Entendi, eu acho que. É como se Eu ele acho que o estivesse limitando. Agora eu vou criar os seres viventes da terra. Aí já começa outra discriminação. Eu entendi, eu acho que quando fala seres viventes aqui é como se estivesse traduzindo o significado da palavra. Né? Quando ele fala a criação dos animais e dos seres humanos, marcou o sexto dia. Então, ou seja, como se ele fosse separado para criar esses animais terrestres e seres humanos no sexto dia. Acho que é que eu estou confundindo. É como se fosse uma tradução da palavra ser vivente. Né? Que todos são Quando seres Deus viventes. fala Os do homem, animais ele nem aquáticos, fala de ser marinhos. vivente, viu? Ele fala com outra palavra que usa aqui na Bíblia. Sim, mas ser vivente, como diz aqui, né? Que é com frequência é traduzido por alma. Mas vamos continuar. Essa dúvida já não tenho mais, não. Então, no quarto dia foi. Não, quinto dia, não é isso? Quinto dia ele criou aí os animais aquáticos e os répteis, né? E as aves. Agora vamos partir para o versículo 24. 24. Deixa eu botar aqui para a gente poder ver. Alguém quer ler? Voluntário? Posso ler, Lucas? Lê, por favor. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu.
Que daí já foi, né, a conclusão dos outros animais, né? Na versão aí da Bíblia hebraica está dizendo, e disse Deus, produz a terra alma vivente. Olha aí, alma vivente, né? Ou seja, mais animais, seres vivos, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim se foi. Para E cada habitat natural, ele está criando aquele tipo de espécie. Já pensou se ele cria o tipo de espécie terrestre no mar? Iria morrer. exatamente, Ele faz a exatamente. separação, cria, ó, aqui é o seu ambiente, você pode até sair do mar e rastejar, mas faz parte ali. Mas agora, ele só está dando uma limitação, né? Enfim. Tá separando, né? Dando uma detalhada, né? E o Isso. 25 vem dizendo, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e diminui sobre os e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, ou seja, ele detalhou, né, a criação dos animais aéreos, marítimos, terrestres, e fez a criação do homem. Né? E daí do homem, um ponto interessante é que ele deu domínio, né, sobre todos os animais, tanto aquáticos, terrestres e os que vivem no céu. Alguém quer mais comentar algo? Vocês notaram uma coisa? Você falou no versículo 26, não foi, Lucas? Foi, tá 26. Então, vocês notaram que desde os outros versículos para cá, desde que a gente começou, falava que todos os versículos tinham uma ordem de Deus e aquilo se cumpria. A ordem de Deus e assim se fez. Vocês notaram uma repetição? Era falado, era repetido. Falado e era repetido. E era a ordem de Deus. Notaram isso? Uhum. Quando chega aqui no versículo 27. Quando chega aqui... Oi? Isso, no No versículo 27, aí diz assim, também disse, no 26 também, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí, eu associo, quando aí no hebraico está gado, eu acredito que eles não tinham, na nossa versão já está animais domésticos, são todos animais domésticos, gado é um animal doméstico, né? Eles botaram. Aí ele tem essas repetições. No 27 diz, criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em todos eles, ele dá a ordem e aquilo se cumpre. No versículo 27, quando Deus fala do homem, realmente é uma coisa que Deus mesmo foi lá e criou. Com a própria mão dele. Tudo ele criou. Mas isso ele fez, botou... Não foi só uma ordem e se cumpriu. Deus botou a mão na massa. Quer dizer, existe... Ele teve o prazer de fazer com suas próprias mãos, né? Não só com a palavra. Eu acredito que não é por acaso que Deus não faz nada por acaso. Não é por acaso que tudo se repete. Fala uma coisa e se repete. Que é reforçado no segundo versículo. Talvez mais para frente eu descubra o porquê. Então, assim, já dá a entender, né? Vamos fingir que a gente não conhece a história, mas já dá para entender que ele fez algo diferente. Né? Não vou querer dar spoiler dos versículos da vir para frente, mas já dá a entender que ele fez algo diferente. Ele não simplesmente falou, né? E criou Deus, o homem mais de semelhança. Se ele tivesse feito tudo igual aos outros, repetiria a frase, né? E disse Deus. Não é e disse Deus, ele criou Deus. Né? Tem uma pequena mudança. E na frente a gente vai conseguir entender o que é essa mudança. Né? Alguém mais quer comentar algo? E nesse versículo em especial, não sei se vocês perceberam, ele fala assim, façamos. É como se voltasse lá para o versículo 3, se eu não me engano, que fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas, ou seja, lá tinha a Trindade, e aqui invoca novamente a Trindade porque é algo extremamente especial. E mais, façamos, ele não chegou em nenhum momento falando assim, façamos a vegetação a nossa imagem, façamos os peixes do mar e os animais do mar a nossa imagem.
façamos das bestas feras da terra nossa imagem, não. Ou seja, como vocês falaram, palavra e tudo criava. Palavra e tudo criava. Agora ele invoca novamente, façamos, ou seja, é algo especial, é extremamente especial. Por quê? É a cereja do bolo que a gente falou na semana passada, né? Aham, exatamente. Versículo 28. Alguém se habilita a ler? Versículo 28? Posso ler. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O que esse versículo diz para você, David? Daisy? Oi, Ela está Esse versículo pensando diz na para você. resposta dela. eu estou Ah, pensando, tá. gente. Foi mal. Eu sabia. Eu vou passar para vocês. Quem quiser falar, fica à vontade. Bom, na minha opinião, né, quando ela fala disse Deus e Deus lhes disse, né, frutificai e multiplicai-vos, enchi a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar. Deus já dá a orientação, né, para se multiplicar, né, para se frutificar e multiplicar, né, para encher a terra, né, para se produzirem, né. E Deus ali dá o domínio, né, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Porque ele tinha falado nos versículos anteriores, né, ele já tinha dado o domínio. E aqui, na minha pequena percepção, dá a entender que, como se fosse ele falando, né, com Adão e Eva, né? Tipo assim, me disse Deus, frutificar e multiplicar, encher a terra, como se fosse ele falando. Não sei se vocês conseguem ter a mesma visão, eu estou muito avançado. Mas dá a entender que é ele falando com eles mesmos, sabe? O que vocês acham? Eu acho que todas as vezes que eu leio esse versículo, 28, assim, diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Todas as vezes que eu leio esse versículo, que eu vejo a parte de dominar sobre tudo que vive na água, sobre tudo que voa, sobre tudo que anda sobre a terra, eu penso que Deus tem domínio sobre todas as coisas. E a forma como Deus domina todas as coisas é cuidando, protegendo, regendo com justiça todas as coisas. Eu tenho certeza absoluta que quando Deus falou isso aí, ele deu uma missão assim para o homem nessa parte de dominar sobre todas as coisas. O dominar, gente, na verdade é cuidar. Eu penso que dominar é você dar a direção, proteger. Então eu não chego ao extremo de pensar que de assim dos ecologistas ou das pessoas que vegano, mas eu penso que todos nós, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade enorme de exercer essa proposta que Deus nos deu, de dominar, de cuidar de tudo que Ele deixou para a gente, da natureza. Então, acho que nós temos responsabilidade, sim. Minha trata de eu acho, a Michelle acha, foi Deus que falou e está aqui. Nós temos a responsabilidade de cuidar da água que a gente bebe, evitar desperdício, cuidar dos animais, cuidar da terra, a parte da poluição é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de vocês, é responsabilidade nossa como filhos de Deus, que temos o domínio. Esse domínio é você cuidar com amor de tudo que você recebeu. Então, eu acho muito triste quando você vê que a pessoa não tem respeito nenhum, aquele cuidado e aquele amor pelas obras do Criador. Então, para a minha vida, eu trago isso. Aqui em casa, geralmente, antes de eu
quando eu fui para a igreja, nos meus primeiros passos, essa foi uma das primeiras coisas que Deus foi me ensinando. Deus me deu uma consciência incrível sobre tudo que existia à minha volta. Eu nunca mais, Deus transformou a minha visão da natureza e da forma como eu preciso cuidar dessas coisas. Aquele olhar de que, puxa, Deus me deu. É como você recebeu um presente, você vai lá e esculhamba. Aí, eu acho que nós não temos esse filhos de Deus, nós precisamos ser diferentes nessa área aí. Amém. Responsabilidade enorme mesmo, né? Cuidar de algo que ele criou, né? Tem noção do que é isso, gente? Muito bem. Mais alguém quer comentar algo, pessoal? E essa questão aí de dominar também, além dele ter abençoado, depois multipliquem e dominem a terra. Ou seja, estão sujeitos a você e não você a eles. Porque a gente vai ver essa ruptura no capítulo 3. Aí, quando a gente chega lá, a gente volta para esse ponto aqui que é extremamente especial. Quando ele coloca, ó, os animais agora estão sujeitos a vocês. Porque agora vocês é que é a cereja do bolo, esse planeta foi feito para vocês, eu estou dando ele para vocês, agora ó, cuidem, no sentido de dominar, no sentido de cuidar, como ela falou aí brilhantemente. Ou seja, tudo aqui é de vocês, até o próprio Deus fala assim, ó, as ervas do campo é mantimento para vocês, as árvores e tal, tudo é em prol de vocês. Agora cuidem, dominem, e não deixem que essa domine vocês, porque aí vai haver lá a queda, que aí uma coisa dominou entendeu? Mas enfim, vai ser lá para frente. Depois a gente volta nesse texto. Engraçado é que quando fala aqui no comentário da Bíblia a palavra dominar, né? Fala muito com o que vocês estão dizendo, né? Refere-se ao governo supremo, né? O termo não fala de explorar o mundo natural, na realidade, refere-se a partilhar do domínio divino, dado à humanidade que foi criada à imagem de Deus para isso. É capaz de distinguir entre exploração e mordomia. A mordomia humana é multifacetada. Ela reconhece que Deus é o dono das coisas, é o dono de todas as coisas e a fonte de todo o poder, incluindo os princípios de serviço, a prestação de contas, quando ao aspecto financeiro da mordomia. Ou seja, ele falou da questão de dominar e depois já pulou para a mordomia no sentido da palavra, né? Mas aqui, o que eu entendi também é que ele fala que Deus vai nos cobrar, né? É como se fossem nossos filhos, né? No sentido assim, Deus dá o filho para a gente e no final vai cobrar ele. Como você cuidou bem do filho que eu te dei, né? E com certeza ele poderá nos cobrar futuramente. Como você cuidou dos bens que eu te dei, da natureza que eu te dei, dos animais, entre outras coisas, né? Lá na frente a gente vai descobrir, né, que esse domínio foi dado para o homem e esse domínio hoje está nas mãos de Cristo, né? Que agora, tipo assim, foi dado um reino para a gente cuidar e a gente perdeu ele do pecado, a gente abriu mão, aí Cristo agora, ele que tem o domínio e reina sobre a terra, e a Bíblia fala também que lá na frente, isso é algo que a gente vai estudar lá na frente também, a Bíblia fala que um dia Cristo vai entregar esse domínio ao Pai novamente, né? Vai a consciência realmente de você cuidar de algo que achou que o seu Senhor. E hoje está no domínio de Cristo e a gente não tem que cuidar sim, porque nós somos imitadores de Cristo, somos servos, né? De Cristo como filho amado. Tipo assim, porque assim, quando fala que tudo está no domínio de Cristo, sim, mas ele deu essa missão pra gente, né? Independente de entrar do pecado, não. Responsabilidade, Continua tendo, porque assim, é claro que, um exemplo, os animais, leão, tigre, a gente não vai ter domínio sobre eles. Não, é impossível. Devido à entrada do pecado, se tornou, né, algo meio que sem lógica. Mas a responsabilidade ainda existe, né, para todos nós. Eu estava
um assunto assim, que eu estava vendo um filme com meu marido, aí eu mostrei, aí a gente estava vendo assim, aí eu lembro que era um homem que ele não tinha tinha um problema no lóbulo frontal, que ele não tinha emoções, era meio pelo instinto. Aí foi botado, tipo, uma coisa impossível que a gente sabe, né? Na mente dele, dados de uma pessoa inteligente. Aí ele pegava tudo de inteligente que ele aprendeu, ele usava para algo ruim, tipo assim, para aquele instinto ruim. Eu vejo mais como isso, após a queda, o pecado, esse domínio sobre o mundo tem sido ruim por causa do pecado. O homem tem usado isso. Você pode ver que quando o homem cisma com alguma coisa, cara, ele vai lá e faz cisma, eu quero aquilo ali. Ele vai, até uma hora ele vai fazer aquilo e nunca vai ser por uma tendência boa, porque é a tendência do pecado, né? Raramente as motivações, infelizmente. Agora, pulando o versículo 29, mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Podemos falar 29. Eu quero falar sobre o 29. Pode falar. Eu acho muito pertinente esse versículo aí, porque ele diz que Deus deu as ervas, as sementes, que tudo seria o nosso alimento. Lê ele Então, pra gente, Michele. Oi? Lê ele pra gente. E disse Deus, ainda que vos tenho dado todas as ervas que dão semente... Não, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Muitas vezes a gente prefere não ver essas partes, né? Que Deus tinha uma alimentação que Ele sonhava para a gente lá no início. E depois do dilúvio foi aberta exceção, porque não existia vegetação por causa todas aquelas chuvas, tudo estava se reconstruindo, foi aberta exceção. Mas não era para a gente ter se mantido essa alimentação, que não era o que Deus desejava para a gente. Porque a alimentação mais saudável possível é o que Deus sempre deseja para a gente. A gente busca. Isso não está atrelado de forma nenhuma, gente, à nossa salvação. Tá? Mas todos nós podemos botar em prática. Quanto mais leve a sua alimentação, a sua mente ela funciona melhor, você tem um raciocínio melhor, você tem uma noite melhor de sono, você consegue produzir mais, porque isso era o que Deus desejava para a gente desde o início, uma alimentação assim, mais saudável. E no 30, né, já vem um complemento. E todo animal da terra, e toda árvore dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. Então, ou seja, pelo que eu entendi, a erva seria para mantimento desses animais, né? O animal da terra e toda a árvore dos céus e todo réptil da terra em que há alma vivente. Lembrando que, né, no contexto de mundo sem pecado, né? O que vocês acham? Vocês tiveram a mesma visão? É isso mesmo. Ou seja, ele dá a vegetação para nós e também dá a vegetação para os animais. Exatamente. Ele diz que você come Antes do mato, pecado, né? você come fruta, não é? Então, mais ou menos assim que eu tô querendo dizer. Tipo, ó, a relva, ele deu ele deu os que tem semente. Então, toda a erva verde lhes será para mantimento. Eles comeriam da relva, a gente comeria das árvores que têm frutos, que têm sementes. Eu entendi isso aí quando eu li o versículo. Isso é Ele confortando a mesma pré-pecado. alimentação, né? Antes do pecado, isso. Antes do Isso, pecado. pré-pecado. Pós-pecado desandou tudo. Desandou. E o bicho comendo o outro e já era. E o 31 finaliza, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia 6. Então, ou seja, né? Esse versículo mexe muito, porque fala que e viu Deus tudo quanto tinha feito. Me passa na mente assim, sabe? Deus olhando e vendo que tudo que ele tinha feito que era muito bom. Ele não fala somente que era bom, que era muito bom, assim como ele falava nos outros versículos. E foi tarde de manhã, no sexto dia. Então, assim, no sexto dia, eu vejo aqui Deus, nesse versículo, se admirando da própria obra, sabe? Olhando assim, bicho, o que eu fiz foi muito bom, sabe? Essa é a minha visão, muito bacana esse versículo.
Alguém quer falar algo sobre ele? Esse versículo aí, eu penso que o ser humano, para Deus, foi a coroa da criação, né? Quando ele diz muito bom. Tipo assim, puxa, completei. Isso para um filho, como alguém quando está esperando um filho. Uma vez eu vi uma referência, isso achei muito boa. Tipo, a pessoa quando está grávida, ela prepara o quarto do bebê, as coisas do bebê, a roupinha do bebê, aqueles preparativos, aquela festa, aquela alegria. Aí quando chega o filho, tipo assim, o seu quarto está pronto para você. Então foi mais ou menos isso que Deus fez. Tipo, ele preparou todo mundo, tudo perfeito, tudo, e pronto, colocou o filho dele já com o presente. Bem, os presentes foram antes, tipo, preparou tudo, o ar perfeito para a gente respirar, a comida para a gente, tudo para ele conviver. Gente, depois ele foi e colocou o homem. Pronto, filho. Tá tudo para você aqui, a coroa da criação. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir aqueles. Acho que o Lucas também gosta, né, Lucas? Aqueles documentários sobre Rodrigo Silva? animais, sobre. Né? Ah, Gente, sim. e o meu marido fica olhando, eu, Robson, olha aquilo ali que lindo. Eu falo, porque olha só, gente, é muito bonitinho. Quando você olha, existe um passarinho, ele tem toda a penagem dele é rajado igual de uma onça, igual de um tigre. Existe uma tartaruga que o casco dela é todo pintadinho, igual de onça. E existe uma onça. Olha como tudo está interligado. Há algumas semanas, aí, um tempo atrás, meu marido mandou umas fotos para mim que existe uma borboleta que ela é transparente. Tipo assim, ela é realmente invisível, como se fosse invisível, mas como você vê detalhezinhos. Gente, nós passaríamos, a Noé passaria uma eternidade, tipo assim, conhecendo tudo que Deus tinha. Imagine cada dia eles ali olhando, caraca, que lindo! Aí no final do dia eles conversavam com Deus na tarde. Eles conversavam, Senhor, hoje nós descobrimos isso, descobrimos aquilo. Imagina a alegria deles. Todos os dias tinham muitas coisas novas, não dava para enjoar de tudo que Deus tinha criado, porque se vocês olhassem, são tantas espécies de peixes, de animais, de a gente tem um lagarto, gente, que é lagarto folha, é o nome. Olha, ele parece que está aqui faz parte da árvore, o rabo dele tem o formato de uma folha. Quando olha aquilo, pensa, gente, Deus é um artista, Deus é maravilhoso, tipo, tudo que ele faz. É impossível você olhar para o que Deus faz e você não vê amor. Para mim, eu vejo amor. Quando eu vejo aquilo, eu vejo amor, o amor dos detalhes de um artista, realmente. Diz que eu vou falar muito, que falar sobre Deus, para mim, é a melhor coisa que existe na vida. Alguém quer mais falar algo, pessoal? Eu vou ler os 2 versículos para finalizar, já deu 1h30 de estudo, para a gente poder fechar com chave de ouro, né? E havendo, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 2, e havendo Deus acabado, é versículo 2, não é isso? A gente leu o 2, versículo 1, né? Ah, não, tá errado. A gente leu o versículo 31, né? E viu Deus tudo quanto foi feito, e os que eram muito bons, ok. Vamos ler agora o versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, ou seja, todo o seu exército seria o quê? Na minha opinião, seria o ser humano, né? E todos os animais, todos os seres viventes que povoam a terra. Né? Essa é a minha opinião. E no versículo 2 finaliza. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Né? Então a gente vê aí a finalização, né, da criação de Deus. Ele descansou no dia 7º, num sábado, né? E eis, né, o primeiro aí, a primeira evidência, o primeiro ensinamento de Deus sobre a guarda do sábado. Né? Alguém quiser comentar os seus comentários finais, fique à vontade, ok? E todo mundo muda. Gente, o estudo foi muito bom. Agradeço a presença de todos.
tá? Mais uma vez consegui ver detalhes muito bacanas. Eu estava vendo aqui que no próximo estudo eu vou trazer mais dúvidas ainda, porque eu estava lendo algumas coisas e vai ser muito bacana. Convido todos a estarem com a gente de novo, tá bom? É bom quando fica com esse gostinho de quero mais, né? Que a gente acaba ficando mais ansioso, tem expectativa para voltar no próximo estudo. Graças a Deus está gravando aqui, depois a Ana vai passar para a gente, ok? Tem que guardar direitinho com a gente. E vou botar no grupo para aqueles que não puderam ver, tá bom? Alguém mais quer falar algo? Pra gente poder orar? Acho que finalizamos, legal. Legal, né, Jim? Prazer ter com Aham. você de novo, tá, meu amigo? Jim, pode orar pra gente, meu irmão? Posso sim. Meu Pai que está nos céus, que está aqui, que permitiu, Senhor, que nós percebêssemos alguns detalhes da Tua palavra. Queremos te pedir a Tua orientação no decorrer dos nossos dias, no decorrer desse dia, dessa noite. Que continue sempre, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando a capacidade de chegarmos a Ti, porque o Senhor nos chegou a nós primeiro. Então, só te agradecemos, Senhor, por isso, pela oportunidade de pouco a pouco o Senhor se deixar se conhecer, deixar que cada um de nós possamos ir na palavra e descobrirmos um pouco mais do teu plano, do teu caráter, da tua sabedoria, da tua bondade. E te agradeço, Senhor, por esses amigos aqui, a qual também como eu gostamos de estudar a Bíblia e descobrir coisas, Senhor, que somente o Senhor pode nos revelar. Então, sempre te agradecemos por isso. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Galerinha, um bom final de domingo para vocês. Fiquem com Jesus, tá bom? Um abraço a todos e voltem na próxima, tá? Um Falou. abraço, pessoal. Obrigada, abraço. gente. Eu agradeço, Boa tá? semana. Tudo muito bem. Feliz Uma semana. semana abençoada para todos. Amém.